eu para o Brasil, e vou ser aqui o moderador do INSS para a agricultura de precisão. Estarão junto comigo aqui nesse primeiro bloco o Francisco Garonci, a Patrícia Rodrigues, e em breve vai juntar-se a nós o Edson Luiz Wolff. Eu vou pedir para eles, o Francisco e a Patrícia, se apresentarem e darem as boas-vindas para vocês, e logo em seguida nós teremos as primeiras... Hello, good afternoon. Good morning in Brazil. It's afternoon here in Spain. Sorry that I'm speaking in English, but my Portuguese is very poor. So I present myself. I'm Patricia Rodriguez, a part of the group of the Galileo Information Center in Brazil. I'm from a Spanish company, but now working in this project to disseminate that Galileo is existing and all the benefits that you will hear about today. Thank you. Bom dia, pessoal. Eu sou Francisco Garonci, responsável pela atividade de relações institucionais do Centro de Informações Galileu aqui no Brasil. E é um prazer tê-los todos aqui. Eu tenho a certeza que todos que estão nos prestigiando, né, usando este momento para estar aqui conosco, para falar sobre a utilização específica das facilidades e vantagens do Galileu na área de agricultura, com detalhes específicos na agricultura de precisão, os senhores sairão desse nosso momento aqui, com certeza, enriquecidos e com uma grande vantagem em relação ao universo do mercado. Obrigado por estarem aqui. Eduardo, contigo. Francisco, o Eduardo acho que está com um probleminha na internet dele. Eu vou pedir já para você prosseguir com a sua apresentação, se possível. Perfeito. Pode compartilhar a sua tela. Daí, quando tiver aquele vídeo, você me avisa que eu reproduzo ele daqui. Daí. Então, tá ótimo. Perfeito. Pessoal, nós vamos aqui iniciar, né, falando sobre o Centro de Informações Galileu, que existe aqui no Brasil. E antes de começarmos a falar, eu acho muito importante, né, esclarecer que são poucos países no mundo que têm um centro de informações sobre a tecnologia Galileu, e o Brasil foi um destes poucos escolhidos pela comunidade europeia para que nós pudéssemos promover essa divulgação, o conhecimento e, principalmente, a utilização da tecnologia Galileu. E esse momento que a gente vive aqui agora é justamente para isso, para que nós possamos, dentro dos diversos segmentos que podem se beneficiar do uso da tecnologia Galileu, nós fazermos o uso disso e empregarmos sempre com a maior facilidade possível. É importante destacar, né, que esta nossa iniciativa, o Centro de Informações e todos os eventos a ele relacionados, eles são financiados pela Comissão Europeia por meio da Diretoria-Geral de Indústria de Defesa e Espaço, a DG DEFIS, que foi uma das responsáveis pela seleção do nosso país para integrar esse seleto grupo. Mas, indo direto ao assunto, né? O Galileu. O Galileu é um sistema de navegação de satélites europeu que está plenamente em operação e ele tem como uma das principais vantagens o fato de ser um projeto de desenvolvimento e gestão completamente civil. Ele não é um sistema usado dentro dos sistemas de defesa de cada um dos países. Portanto, ele não tem inúmeras barreiras, ele não tem inúmeras imposições de outros sistemas que foram desenvolvidos para isso. O Galileu, ele é de utilização aberta, gratuita, ele possui uma série de facilidades em termos de aquisição, acurácia, que nós vamos tratar mais em detalhes, e os demais palestrantes de hoje, os apresentadores, vão falar especificamente dentro da área de agricultura qual é a grande vantagem, porque elas são inúmeras e têm aplicações bem específicas, mas o que eu entendo ser a maior vantagem do Galileu
é que ele não é um sistema de utilização exclusiva. A hora que eu decido, na minha aplicação, no meu hardware, fazer uso dos sinais do Galileu, fazer uso da constelação Galileu, eu não sou obrigado a usá-lo exclusivamente. Ela pode ser feita e deve ser feita de uma forma complementar, ou seja, nós vamos utilizar o Galileu paralelamente, de forma complementar aos demais, como o GPS, o GLONASS, Beidou, todos os demais existentes, nós podemos e devemos utilizá-lo dessa forma. Hoje, o Galileu, são 26 satélites que estão ativos e um grande diferencial é a utilização das frequências E1, E5 e E6, porque isso faz com que o sistema esteja menos suscetível às condições da ionosfera que são afetadas pelos movimentos solares. Existe a questão da assinatura digital de autenticação, que traz maior segurança para o sinal, e é claro, o Galileu, e isso eu falo por conta da minha experiência profissional de vida, que trabalhei por muitos anos dentro do sistema de busca e salvamento, na aviação de resgate, é a questão de ter um sinal chamado Return Link SAR. Isso daí é um sinal de retorno para todos os que demandam os serviços de busca e salvamento, e o Galileu, ele integra o sistema COSPAS SARSAT, que é o sistema mundial que faz com que todas as pessoas que estejam em situação de risco ou perigo e façam o pedido de ajuda através do sinal internacional de 406 MHz, todos os sistemas, eles convergem a informação para os centros de busca acionarem as equipes de resgate. Mas o Galileu, por ser o mais novo e mais atual, ele possui um sistema para informar a quem fez o pedido de ajuda de que as equipes foram acionadas e o resgate está a caminho. Para qualquer um que precise deste tipo de apoio, isso faz absoluta diferença. E o Galileu traz, dentre o seu rol de vantagens, essa que é a existência do sinal de retorno. E eu vou compartilhar com os senhores agora um vídeo que é sobre o que é o Galileu, uma explicação técnica em língua portuguesa, produzido pela comunidade europeia. E aí eu peço, por favor, que reproduzam o vídeo. O posicionamento por satélite tornou-se uma parte fundamental da nossa vida cotidiana e é essencial para a agricultura, as ciências, a cronometria de elevada precisão e a resposta a emergências. Utilizamo-lo nos nossos telefones, carros, aviões, comboios, embarcações e milhares de outras aplicações. Inicialmente funcionava através de um sistema norte-americano, o GPS, ou Sistema Global de Posicionamento. Alguns anos mais tarde foi introduzido um sistema russo, o GLONASS. Em 2016, o Galileu, o Sistema Global de Navegação Europeu, lançou os seus serviços iniciais. Então, o que é o Galileu e o que o torna diferente das outras constelações? O Galileu é um sistema de ponto europeu que oferece um posicionamento global muito preciso e fiável e uma cronometria de elevada precisão. Após a sua implementação plena, o Galileu contará com 24 satélites operacionais e 6 unidades sobressalentes, situados a 23 mil km da superfície da Terra, apoiados por uma série de estações de sensores e centros de controlo terrestres em todo o mundo. O Galileu é autónomo, mas também é interoperável com os sistemas de navegação por satélite existentes e muitos dispositivos combinam 2 ou 3 constelações para aumentar a precisão e a fiabilidade. Embora possa funcionar com outros sistemas, o Galileu é único. Antes de mais, é europeu e está sob controle civil. Todos os outros sistemas são operados pelos militares, pelo que proporciona independência e soberania à Europa e aos cidadãos europeus. O Galileu presta também uma série de novos serviços, incluindo busca e salvamento, PRS, um serviço seguro para aplicações governamentais e um posicionamento mais preciso para as aplicações comerciais.
Ao disponibilizar frequências duplas como características básicas, o Galileu proporcionará de facto novos níveis de precisão em termos de posicionamento em tempo real e melhorará substancialmente a disponibilidade do serviço nas circunstâncias mais adversas. Com a implementação do Galileu, a Europa minimiza também o risco de desligamento ou de degradação de outros sistemas de navegação. O Galileu é o resultado de uma cooperação e inovação europeia sem precedentes, com vista a oferecer aos cidadãos de todo o mundo um sistema civil de navegação e de cronometria novo, fiável e independente, que irá servir um número ilimitado de aplicações. Bom, pessoal, eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela para a gente continuar. Acredito que todos estejam já me recebendo novamente. Então, com isso, nós conseguimos ter uma clareza. Não, Francisco, se puder parar ele e iniciar de volta, às vezes acontece esse fenômeno. Ok. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Ok. Perfeito? Joia. Então, continuamos daqui. E como falamos, né? Dessa forma, a gente tem uma visão clara do que é o Galileu, né? E a existência do Centro de Informações Galileu aqui no Brasil, o GeekBR, ele é muito simples, né? A nossa missão aqui é divulgar o uso do sistema Galileu. O grande investimento que a comunidade europeia fez, esse vem sendo feito há décadas, né? Que é para que nós tenhamos hoje um sistema, uma constelação disponível e prestadora desse serviço, que tem uma maior acurácia, maior velocidade de aquisição, uma precisão muito grande dentre os sistemas que são de uso gratuito, né, e aberto e livre. E nós aqui no Brasil somos o ponto de apoio para que os setores da economia saibam, né, que existe esse ponto de informações, que nós temos condições de esclarecer sobre as inúmeras formas e aplicações relacionadas à utilização do Galileu, mas questionamentos mais técnicos, né, mais aprofundados, nós temos também universidades que estão envolvidas dentro do GeekBR, temos o Parque Tecnológico de São Paulo, de São José dos Campos, e nós temos também o contato direto com os centros tecnológicos ligados ao Galileu na Europa. Além disso, nós conduzimos os Working Groups, e o nome foi deixado em inglês de propósito, para a gente não entrar naquela pecha, né, de quando você tem um problema que não tem solução, você cria um grupo de trabalho e deixa esse grupo de trabalho lá tratando daquilo. Não é o caso. Nós estamos, neste momento, com as inscrições abertas para montar um grupo de trabalho com um número reduzido de pessoas, porque sabemos que um grupo de trabalho com muita gente ele não chega a lugar algum, mas o objetivo é colocar em contato os players europeus ligados ao Galileu com os utilizadores da tecnologia, as agências reguladoras do Brasil, para juntos termos resultados concretos na utilização dessa tecnologia. O Centro de Informações ele trabalha baseado, né, em 4 pilares, que é se relacionar com a indústria, quer seja a indústria que vai produzir hardware e software que utilizem o Galileu, como a indústria no sentido de ser a cliente, a utilizadora da tecnologia. Nós fornecemos o suporte tecnológico, o suporte técnico para todos que queiram ingressar em qualquer parte da cadeia produtiva que é afetada pelo Galileu. Nós promovemos treinamento através da universidade e estabelecemos o networking com os potenciais utilizadores desta tecnologia aqui no nosso país. E uma coisa interessante é que, apesar de ser uma iniciativa totalmente apoiada e patrocinada pela comunidade europeia, os seus atores não são europeus somente. Nós temos aqui a participação de grandes empresas brasileiras, integrantes de grandes grupos nacionais, que fazem uma ponte direta com grandes empresas europeias. Pildo Labs, a Everest, a Universidade Politécnica da Catalunha, Barcelona Tech, ela é o nosso ponto de contato aqui no Brasil com a Universidade Federal do Ceará, que foi a universidade selecionada para fazer parte dessa iniciativa. Temos a Ineco, Enaire, e aqui por parte do Brasil, a iMonitore, que é uma empresa de tecnologia
que lida há muito tempo, né, com esse ambiente tecnológico, o Mundo Geo, que nos dá o apoio dessa plataforma que nós estamos aqui agora, e por meio do Parque Tecnológico de São José dos Campos, nós temos acesso a um universo de empresas, de companhias que estão conectadas com esse desenvolvimento tecnológico necessário, atrelado ao Galileu. E este grupo todo fez uma série de estudos e pesquisas para identificar quais seriam as principais aplicações do Galileu aqui no nosso país. E uma delas, que sem dúvida apareceria, é justamente a agricultura de precisão. Existe, claro, né, uma série de outros aspectos ligados à logística de transporte, quer seja pelo transporte rodoviário, ferroviário, outros modais, mas a agricultura de precisão foi definida como uma das top 10 utilizadoras da tecnologia do Galileu. E aqui a gente tem assim um conjunto de imagens, né, que são a realidade do nosso país hoje. Nós temos aqui uma agricultura de precisão de ponta, nós temos desenvolvedores, nós temos agências de fomento, nós temos grandes empresas e que hoje temos os representantes falando e se apresentando aqui. Tudo isso faz parte dessa digital nacional chamada Brasil. E o GNSS, ele é essencial para a agricultura de precisão. E o EGNSS, que é o GNSS, o sistema, né, de satélites de navegação global de geoposicionamento europeu, ele vem complementar, ele vem trazer uma resposta do uso dessa tecnologia para uma necessidade nacional. Aí muitos podem pensar, mas eu já estou usando, o meu sistema ele já usa o GPS, já usa o GLONASS. Não tem problema. Utilize plataformas que sejam multissatelitais, que utilizem os diversos sistemas, até porque nenhum deles é infalível. E a partir do momento em que utilizamos o sistema Galileu de forma complementar, nós temos uma elevação da qualidade do sinal e do resultado que a gente acaba precisando. E é a partir do satélite que hoje inúmeras aplicações dentro da área de agricultura, em especial agricultura de precisão, ela trabalha, ela vive em função disso. E o Galileu, ele disponibiliza isso de forma aberta, de forma gratuita e de forma não exclusiva. Ou seja, é muito fácil trabalhar com a divulgação do sistema Galileu, porque não há pontos obscuros, não há letras pequenas em contratos, a utilização ela é aberta, ela é gratuita, ela não é gerida por um único país, é por uma comunidade de países e a decisão de que o sinal fosse aberto, ela foi tomada há muitos anos atrás. E este é um benefício que a comunidade mundial deve aproveitar a sua existência. E aí eu volto a um ponto que eu coloquei aqui, que é sobre as responsabilidades, né, a razão de existir do Centro de Informações Galileu. E uma delas é justamente formar esses grupos de trabalho temáticos, e o primeiro deles é justamente sobre agricultura de precisão, e ele destina-se a colocar em contato os principais players. Então, é para estabelecer entre os entes europeus e os brasileiros essa relação de longo prazo, né? Fazendo com que Brasil e União Europeia encontrem as melhores formas de utilização de uma tecnologia que já existe e já está disponível. E, através desse matchmaking, né, a gente vai colocar em contato conhecimento, tecnologia, oportunidades, talentos humanos e, justamente, trocarmos experiências para melhor usar a tecnologia. É uma questão, esse grupo de trabalho terá integrantes da indústria, das universidades, quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, potenciais clientes, agências reguladoras e agências de fomento, para que a gente possa deixar de forma bastante clara para todos os integrantes desse grupo de trabalho quais são as potenciais fontes de financiamento, quer seja no Brasil, quer seja na questão regional, América do Sul, Américas, ou mesmo internacionais, identificando fontes de fomento e financiamento dentro da comunidade europeia. O objetivo é que nós tenhamos uma elevação nos níveis de pesquisa de utilização,
desenvolvimento de aplicações, adequação de aplicações que já existem no universo europeu e que poderão ser usadas dentro da realidade brasileira, para que tudo isso leve ao desenvolvimento. Todos aqueles que nos assistem aqui certamente têm conexão com a área de agricultura de precisão e uso das tecnologias. Eu os convido a preencherem o formulário de solicitação de participação nesse nosso grupo. Está lá no nosso site, é o Galileu IC, de Information Center, -brasilcomz.com. Entrem no nosso site, preencham esse formulário de participação do grupo e façam isso, né, até a primeira semana de maio, para que nós possamos, já na primeira quinzena de maio, iniciar o trabalho com este grupo, colocando em contato direto os interessados, os desenvolvedores, a academia e as agências reguladoras e de fomento, porque dessa forma nós temos todos os ingredientes para que o resultado final seja realmente o do ganha-ganha. Ninguém vai sair perdendo nessa história, todos vão conhecer as oportunidades, identificar aquelas que se apresentam de forma mais precisa quanto à sua necessidade. Senhores, a minha parte é meramente introdutória. Eu deixo aqui todos os meus contatos, WhatsApp, o nosso sítio, o nosso site na internet. Temos conexões no LinkedIn, no Twitter. E, principalmente, senhores, eu abro espaço para os demais que vão falar aqui hoje, porque eles vão trazer informação precisa, informação de qualidade, para que todos os senhores e as senhoras possam fazer uso e se beneficiar da tecnologia Galileu, que, como eu faço questão de frisar, ela é aberta, ela é gratuita, ela é de livre utilização e, principalmente, já existe uma infinidade de tecnologias desenvolvidas atreladas a essa tecnologia. Muitas delas são específicas para a realidade europeia, mas muitas podem ser aplicadas aqui no Brasil, precisam ser adaptadas, e ter os senhores aqui para que possamos falar disso, para que possamos conversar sobre isso, é realmente uma grande oportunidade para todos nós. E eu agradeço imensamente a cada um, né, que aqui está presente. E eu já passo a palavra, então, à Patrícia, que irá fazer a apresentação dela. E, por favor, eu peço aí ao Guilherme que disponibilize essa apresentação. Permaneceremos aqui para que, ao término de cada bloco, né, nós possamos responder algum questionamento e, ao término, termos, sim, um momento de discussão e de esclarecimento. Patrícia, por favor, é contigo. Thank you very much, Francisco. And I just want to, from Everest Aerospace and Defense, I just want to complement Francisco's nice presentation with some detailed applications that can use this technology, this Galileo, all its benefits in the agricultural sector. So please, I just want to join my presentation. This presentation is intended to briefly introduce some of the possible applications that exist in support of the agricultural sector using Galileo and EGNOS. The applications that can be presented are shown in two different groups: precision agriculture and agri-logistics. At the end of this presentation, I'm taking the opportunity to mention an EU contest entitled Farming by Satellite, and maybe you are interested in it. In what concerns the precision agriculture, this consists in the application of different technologies and solutions to support the improvement of crop yield and the reduction of environmental impact. Among the many different applications that exist, we are highlighting the following ones. They are shown, some of them are shown in the following picture in different configurations. The farm machinery guidance is using GNSS positioning to assist drivers in following the optimal path
supported by a digital display, and so avoiding overlaps in the different trajectories. The farm machinery guidance is the low end of the fully automatized machinery. There is a medium way in which the steering is only automatized in the tractor when going for a while, but it still needs the driver to do certain maneuvers. The automatic steering completely takes over the steering of the farm equipment from the driver, allowing the operator to do many other agricultural tasks. The variable rate application combines GNSS positioning with information from other sensors and together with digital maps, allowing the distribution of the right amount of agrochemicals, the enough amount of water, but not more and not to different parts of the field. Two other applications that can be mentioned using GNSS positioning services are the yield monitoring, that monitors the harvest production using GNSS together with yield sensors. The biomass monitoring is supporting the real-time monitoring of the crop growth and its development. Other application is about monitoring the soil moisture that is done using the GNSS together with other software applications. At last, I would like to mention precision viticulture, that is using GNSS for the geolocalization of different sensors and machineries, so to monitor the vineyards. Precision forestry is using technology such as drones that needs GNSS. It's using soil sensors, LIDAR scanners, etc. So it helps in improving wood quality production. Now, just to list some of the applications of the other agrologistic groups, we can present the cattle management, which is using GNSS portable equipment, as shown in this cow in the 2 ears, so to track animal behavior within the different fields, including virtual fencing. The farm machinery and monitoring and asset management, use real-time GNSS information for monitoring the location and mechanical status of the equipment and to manage the workflow efficiency. Geotraceability enhances the effectiveness of food, animal, and product traceability using transponders on animals and vehicle GNSS trackers. So allowing to perform the farm to fork whole chain. The field definition is an activity measuring precisely the boundaries and the size of the agricultural fields. In the EU, GNSS-based operations using EGNOS and Galileo support a system of area-based subsidies for farmers within the so-called Common Agricultural Policy, that is a new policy in the European Union to start in 22 and to finish in 29. At last, the geotagged photos enabled by GNSS will be used also under this Common Agricultural Policy in support of the subsidies control, and now it's the validation process on the crop growth, and also it will be used on the updates of the land parcel identification system. As we can see, GNSS is used in many different applications, and for each of them, different requirements are to be defined. Requirements about the accuracy that come from decimeter level for farm machinery guidance to centimeter level to do the automatic steering. Or, for example, other applications that need the traceability or that needs the authentications, like the ones for the geotraceability, the farm to fork applications. So as you can see, many different applications exist. There is already a lot of technology in the market.
It depends on your needs, then the price, and then there are also some financing support in order to implement this new technology. At last, I just wanted to present to you the Farming by Satellite contest. This is an European Union contest in which innovative solutions are evaluated and these solutions are about how we can use satellite technologies to improve agriculture and to reduce the environmental impact. It's not only solutions about the use of Galileo or EGNOS, but also the use of Copernicus, the Earth observation solutions. As you can see here, the ages of the participants are between 18 and 32. It is a contest held every 2 years, and there is no nationality need, but the coordinator needs to be an European person, and the maximum team has to be 4 people. Here I'm showing the web link and as well the latest winners that were in 2020. So the next contest will be in 2022, just for you to know, and I guess the rules will be announced soon. So I just want to stop here and thank you very much for your attention, and let's hear the interesting talks for the next speakers. Yes, only to mention. Hello, Francisco? Sí, sí. Yes. Only to mention that, as you could see, there are many different applications that could be implemented using Galileo and EGNOS. It's for sure a multi-constellation system that we want to foresee. But we want to insist on the public domain benefits of Galileo, not military control, that it brings as well, being the more modern constellation, it brings added services like the high accuracy service that in 2024, it will bring 20 centimeter accuracy. So for many of the applications presented, we don't need centimeters, but we may need just this hash that it's for free. So it will be very cheap to implement many of this technology. And for sure, Galileo is bringing much more, such as search and rescue and many other extra services that we just need to put our imagination in running, and many new applications will come. So I just now want to pass on the word to our next speaker. Thank you. Muito obrigado, Patrícia. Thank you. Gracias por sua apresentação, que realmente é muito esclarecedora para todos nós. Na sequência, né, quem faria a apresentação agora seria o Edson Luiz Boff, ele que é pesquisador da Embrapa, né, empresa brasileira de pesquisa agropecuária há mais de 20 anos, ele é doutor em geografia. Eu acredito que... entrou aqui agora. Edson, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer, né? Sei bem da sua agenda de trabalho, né? Que não é fácil conseguir um tempo para poder estar aqui conosco, mas em nome do Centro de Informações Galileu aqui do Brasil, quero agradecer e apresentar a todos os senhores, né? O Edson, ele é pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária há 20 anos, ele que é doutor em geografia, pesquisador associado a diversas universidades nacionais e internacionais, trabalha na área de gestão estratégica e tem toda uma carreira dentro da Embrapa relacionada à pesquisa e desenvolvimento, à área de sensoriamento. Edson, eu passo a palavra a você e, por favor, fique à vontade. Estaremos aqui
curiosos e atentos às suas palavras. Por favor. Bom dia a todos. Primeiro, peço desculpa, eu estava em outro evento, então a agenda acabou prejudicando um pouco, mas tá ouvindo bem, né? Tudo certo. Perfeito. Tá, então primeiro agradecer aí ao Galileu Brasil, né, ao Mundugel pelo convite. A ideia é apresentar um pouco em relação à agricultura de precisão no Brasil, a partir de uns dados que nós obtivemos de uma pesquisa inédita realizada agora em 2020, com vários, na verdade, mais de 1.000, né, produtores rurais e também empresas, prestadores de serviços, startups, e discutir isso dentro da lógica do uso especificamente dos sistemas de posicionamento global, né. Então, eu preparei alguns slides iniciais para fazer essa breve apresentação, acho que são 10 ou 15 minutos, né, focando dentro de perspectivas atuais do uso, um pouco mais amplo também em relação à agricultura de precisão, em relação à agricultura digital, né, que é o agricultura 4.0, como a agricultura de precisão está nesse contexto hoje, nessa terminologia um pouco mais inovadora, vamos dizer assim, né. E aí, no final, lógico, fico à disposição aí para questões e discussões, né, com o grupo. Então, vou pedir liberdade aqui e licença a vocês para compartilhar os slides. Deixa eu ver aqui, acredito que seja nessa posição. Então, só um minutinho. Ok? Alguém só dá um ok aí se tá tudo certo? Perfeito, perfeito. Então a ideia está um pouco mais ampla aqui do que na agenda, porque eu fiz questão, em relação ao perfil dos participantes, falar um pouquinho dessa questão da agricultura digital, só para dar um entendimento na agricultura de precisão, né, como eu comentei. Então, hoje, quando a gente fala em agricultura de precisão, ela está dentro do contexto da agricultura digital, dessa agricultura 4.0, da Smart Farm, né, de vários termos aí que nós temos utilizado, né. No contexto da Embrapa, e a gente tem focado muito nessa lógica de agricultura digital, pensando no contexto da agricultura de precisão, que é principalmente aqui o dentro da porteira, né. Então, como as cadeias produtivas agrícolas atuam, né? Nós temos basicamente o foco do produtor, o dia a dia, a escala 1 para 1, é dentro da porteira, né? Onde é produzido aí os grãos, as frutas, verduras, leite, produção animal, vegetal como um todo, né? Mas a agricultura, e aí depois eu vou chamar a atenção para a questão do GNSS, hoje ele não está só dentro da porteira, né? Nós temos várias aplicações hoje dentro do posicionamento global, que também estão antes da porteira e depois da porteira. Esse antes da porteira envolve o quê? Bom, o planejamento da propriedade ou das ações, né? Então vem toda a parte de insumos, logística, para esse insumo chegar, um equipamento, um adubo, um fertilizante, qualquer informação que se venha desse ambiente na parte da indústria, né? Ou seja, se antes da porteira ou pré-produção, a própria parte do financiamento agrícola, da pesquisa, em grande parte, está dentro desse contexto antes da porteira. E o depois da porteira é onde nós trabalhamos o pós-produção. É aquela lógica a produção não se acaba, ou, na verdade, ela inicia, né? Pós-produção, pós-agricultor. Então, envolve toda essa parte de logística, de entrega, comercialização. Hoje em dia tem os circuitos curtos, exportação. A pandemia acelerou esse processo de venda direta, né, do produtor ao consumidor, e isso faz parte hoje dos sistemas, né, GNSS são fundamentais para essa ação também, ou depois da porteira. Então, quando hoje nós falamos na importância, nos benefícios focados dentro do uso desses sistemas, nós estamos falando, então, não só dentro da porteira, mas também antes e depois da porteira. Então, é só uma breve introdução para entender um pouco melhor os resultados e os potenciais benefícios, desafios dentro desse levantamento que nós fizemos para o Brasil. Então, foi uma pesquisa, nós trabalhamos aí o ano passado entre abril e junho, exatamente nesse período, né, estávamos terminando as questões. Foram mais de 1.000 questionários respondidos, de múltipla escolha, 753 questionários completos, né?
67%, quase 67% foram de agricultores de diferentes escalas, pequeno, médio e grande escala, e 33% respostas obtidas a partir de empresários, aí está envolvendo tanto empresas de médio, pequeno, médio porte e grande porte, mas também startups e prestadores de serviços, né? Dentro da classe agricultura aqui, só destacando ainda, teve um envolvimento de agricultores direto, mas também envolvimento de agricultores via cooperativa, associação, então esse mundo rural que compõe, né? Basicamente, aqui é só um percentual de respostas, nós tivemos 32% da região sudeste, né? 28% região sul, 26% nordeste, 8% centro-sul, e 5% da região norte. Mais ou menos representa um equilíbrio em relação ao número de propriedades rurais no Brasil, né? Esses percentuais em relação a esse tópico. Bom, eram várias questões, no final eu vou deixar um link para acesso a todas as informações, a todos os artigos também, reportagens. Aqui eu vou destacar alguns pontos, né, em relação às principais questões. Então, eram mais de 20 ou 30 questões, eu selecionei aqui, eu acho que em torno de umas 8 ou 9 questões para a gente poder discutir. Bom, o primeiro objetivo era tentar entender um pouco mais sobre quais as tecnologias digitais que são utilizadas hoje na propriedade, focada especificamente na produção, né, em relação a esse contexto das tecnologias digitais. Então, o acesso à internet, os apps, aplicativos e redes sociais para venda e compra de insumos, a grande maioria, aí, acima de 50%. Depois, nós tivemos um grupo interessante aqui dos respondentes, né, aqui falando especificamente dos agricultores, depois eu vou mostrar lá os dados do setor empresarial e startups, né? Então, 20% dos agricultores entrevistados dentro dessa pesquisa responderam que já utilizam de alguma forma, né, sistemas de navegação por satélite, né? Então, esse número é bastante importante, nós temos aí dentro de uma lógica de que 1 de cada 5 produtores, não estou falando de empresas, né, lembrando, estou falando de produtores rurais, já utilizam alguma ação dentro do sistema. E aí depois tem destaque aqui para outras tecnologias, né, programas de gestão, dados de imagem de satélite, VANT, 17%, sensores de campo, eletrônica embarcada, sistemas automatizados, mapas digitais. Muitas dessas outras tecnologias também têm por detrás disso sistemas de navegação, né? Então, eu vou dar só o exemplo aqui do próprio VANT, né, que é algo que é bastante crescente aqui no mundo e no Brasil especificamente, né? O VANT utiliza na sua base, então, um sistema de navegação, eletrônica embarcada, sistemas automatizados, tudo que é necessário, né, focar dentro do meio rural, dentro da propriedade, ele possui aí a necessidade de ter as suas coordenadas geográficas e cada vez mais precisas, né, porque nós estamos falando aqui de escala 1 para 1, ou seja, no momento do plantio, naquele talhão, seja na área de frutíferas, ou na área de pastagem, ou na área de grãos, né, nós temos aí todo esse contexto dentro dos sistemas de navegação. Um outro ponto que nós buscamos era saber quais as aplicações, né, as principais aplicações utilizadas. Então, aqui está um detalhe, a maioria utiliza aí 66, são para informações gerais, eles obtêm informações gerais da propriedade, né, fazem a parte da gestão, compra e venda de insumos, são quase 40%, já 40% dos produtores que fazem uso de sistemas, e aí os sistemas de navegação são importantes no momento do deslocamento também dessa produção, né? Mapeamento e planejamento de uso da terra, né? Previsão de risco climático, bem-estar animal e estimativas de produção. Então, basicamente, essas 3 atividades, né? Gestão da propriedade, mapeamento e planejamento e estimativas de produção são aquelas aplicações onde mais se utiliza sistemas de navegação por satélite, né? E aí nós estamos falando de um número de quase 43% dos produtores, né? Mapeamento, 1 de cada 3 produtores rurais utilizam hoje sistemas de navegação para amparar esses mapeamentos, né? Um número bastante importante. O próprio produtor faz uso disso, né? Muitos adquirem de forma direta ou às vezes contratam alguma prestação de serviço, né, para fazer esse tipo de mapeamento,
mas a tendência disso é crescer ainda mais. Eu vou mostrar depois as expectativas em relação a essas aplicações. Aqui são as aplicações atuais, né, o retrato atual. Uma outra questão que chamou a atenção era de que forma que o produtor rural tinha acesso às tecnologias, né? Sejam elas os aplicativos, equipamentos, dados, imagens, né? Basicamente aqui, como eu comentei, 70% deles possuem uma aquisição própria, né? Esse número é interessante, né? 70% deles já utilizam, adquirem, fazem uma questão, um uso no dia a dia de forma dentro da própria propriedade, né? Seja através dele ou um funcionário. 31% via associação, cooperativa, sindicatos, isso está crescendo, né? Interessante esse mercado, principalmente para as áreas de pequenos e médios produtores. Então, de repente, o produtor não tem uma condição de comprar um equipamento, seja ele qual for, mas ele tem o acesso a esse equipamento via associação, via cooperativa, ou sindicato. Eu mesmo participo de alguns projetos em campo, né? E várias cooperativas têm esse tipo de lógica, né? Eles compram equipamento, tem um técnico, e esse técnico vai fazer mapeamento, vai fazer medição de áreas, distâncias, o planejamento, ele apoia o planejamento desses pequenos produtores de forma a gerar informação qualificada e de precisão. Ainda temos 21% via serviços públicos, né, principalmente extensão rural, e ainda 19% de consultorias especializadas, que são provavelmente um diferencial em relação a isso da aquisição própria, né, que são aqueles produtores ou por ter uma propriedade muito grande, ou por não ter uma qualificação para uso, então eles contratam uma consultoria, né. Lembrando que essas questões são de múltipla escolha, então elas vão somar mais de 100%, né, porque ele poderia ter mais de uma via de acesso. Então, por exemplo, aqui, ele pode ter adquirido, mas também ter contratado uma parte, ou ter recebido isso via alguma associação ou serviço público. Aqui ainda, eu fiz questão de deixar todos os itens, provavelmente o webinar está sendo gravado e também fica à disposição, mas vou chamar a atenção de alguns desses itens, né, que foi justamente a nossa pergunta: qual a dificuldade hoje de acesso a essas tecnologias, né? Então, para o produtor rural, a grande dificuldade ainda para 67% desses produtores é o valor de investimento, seja de uma máquina, de um equipamento como os sistemas de navegação. Tivemos ainda quase 50% a questão de conectividade, ou falta ou problema de conectividade dentro da propriedade rural, valor de investimento aí da serviços especializados, falta um pouco de conhecimento ainda das tecnologias mais apropriadas. E aí, para cada um desses itens aqui, a gente poderia debater 1 ou 2 horas, né, as causas e as consequências disso, mas eu chamo a atenção aqui de 2, que é o item do 41%, aí a falta de conhecimento, e também o 26%, obtenção de mão de obra externa qualificada. Hoje, no meio rural, um grande desafio para o uso direto é a questão da capacitação, né? Muitas vezes o produtor entende que tem a demanda, ele sabe que existe o equipamento, o serviço, mas ele não tem acesso a quem faça esse serviço de forma qualificada no meio rural, né? Então, esse, no Brasil, está sendo um dos grandes desafios aí para serem discutidos, inclusive nessa parte de posicionamento por satélite. Aqui foi uma outra questão, já pensando no futuro, né? Em quais as aplicações que o produtor gostaria de utilizar as tecnologias digitais, inclusive o próprio os sistemas de navegação por satélite, né? Então, basicamente, aqui também eu deixei todos para chamar atenção, mas eu destaco alguns deles, né? Praticamente 1/3 deles, um pouco mais, que são justamente aquelas aplicações hoje que demandam mais os sistemas de posicionamento. Então, o mapeamento de uso da terra, 54%. Eu só vou dar esse exemplo, né? No slide anterior, nós falamos que 33% já utilizam tecnologias para mapear e planejar o uso da terra, certo? Aqui, então, temos ainda 54% que gostariam de utilizar. Olha só aqui o espaço que tem de crescimento em relação a esses sistemas no Brasil, né? Então, se nós pegarmos aí os 54 com o 33, já vai para
87%, né, que dos produtores, praticamente 9 de cada 10 produtores brasileiros, ou já estão fazendo mapeamento nesse formato, ou gostariam de fazer nos próximos 5 anos. Então, é um exemplo aí em relação a esses grandes benefícios que o próprio produtor enxerga, porque se ele não enxergasse isso como benefício, ele não estaria tendo essa demanda e essa projeção tão elevada, né? Depois temos a detecção de deficiências, todas as detecções aqui, deficiências nutricionais, controle de pragas, doenças, falhas em plantio, plantas daninhas, déficit hídrico, ele é exatamente focado nos sistemas de posicionamento, ou seja, eu tenho que detectar onde, né? E esse onde são as coordenadas que sustentam todo o processo de agricultura de precisão, né? É a base, né? A nossa escala 1 para 1, é essa base tão importante de referência que o produtor rural tem, seja através do equipamento, seja através desse uso por zona em áreas menores, né? Então, essa base de detecção, né, faz um crescimento muito elevado, né? Você tem aí 52% dos produtores que gostariam de aplicar essa parte de detecção, né? Temos aí doenças com 49, pragas 47, 37, déficit hídrico, 34 hídrico e plantas daninhas 37. Temos aqui ainda 2 destaques, a parte da estimativa de produção e produtividade com 48%. Esse caso também, ele tem necessidade de cada vez ter uma precisão maior. No passado você tinha aí, na década de 90, quando iniciou o processo de agricultura de precisão, você ainda trabalhava com uma escala, sei lá, de uma resolução aí de 10 por 10 metros, depois foi baixando 5 para 5, 1 para 1. Hoje nós estamos no nível submétrico, né, em relação a essa necessidade de precisão, né, para você detectar e estimar a produção, produtividade para trabalhar por zona, né. Hoje você está no nível submétrico. E o último ponto que eu queria destacar é o 33%, ele está último aqui na sequência, mas pelo percentual é bastante elevado, é 1 de cada 3 produtores, né, estão vendo o processo de certificação e rastreabilidade como sendo uma grande área de atuação dos produtores, né. Isso tem crescido muito com a questão da demanda do consumidor. O consumidor hoje, nós, urbanos, consumidores, estamos cada vez mais conscientes, né, e exigimos do nosso alimento, do nosso agroalimento, certos detalhes que no passado não se dava tanta importância, né. Então, nós queremos saber a qualidade sanitária desse alimento, lógico, né, a qualidade nutricional do alimento também, mas busca-se cada vez mais, em diferentes perfis de consumo, aonde foi produzido esse alimento, ou seja, como ele foi feito, qual a qualidade, onde foi feito, quem fez, né? E para isso existem vários processos, então, hoje, de certificação e a rastreabilidade. Aí eu colocaria um georrastreabilidade aqui, que envolve todo esse processo na cadeia, que é onde os sistemas de posicionamento, de navegação por satélite, amparam, né? Então, tanto a parte local, né, de produção, como também a rastreabilidade de todos os produtos, né? Então, isso nem diria que é uma tendência, já é um fato, é uma realidade crescente, né, no Brasil e no mundo, e aqui nós temos a informação dos próprios produtores, com aproximadamente 33% indicando que vão trabalhar ou gostariam de trabalhar com essa ação. Bom, já indo para a segunda parte final aqui, rapidamente, pelo tempo, aqui alguns dados, eu não vou colocar todos, dos prestadores de serviços, aqui são os perfis dos prestadores, foram quase 250, né, então eles atendem diretamente, aí 74% deles diretamente atendem agricultores, depois tem um perfil aí por setor produtivo. Aqui nós perguntamos quais deles atuam, né, as tecnologias que atuam, 41% dos entrevistados utilizam e atuam na área com sistemas global de navegação por satélite, né. Então, isso é uma demanda bastante grande. Temos aí os outros itens que eu já comentei anteriormente. Então, pessoal, as empresas que atuam com VANT também vão estar indiretamente utilizando, por exemplo, GNSS, né? Dados de imagem, sensor de campo também, aplicativos, tudo isso faz parte desse contexto, né?
as aplicações dos clientes, né? Então, aqui é só a visão do produtor, desculpa, do empresário em relação ao produtor. Então, no mesmo formato aqui, 48% no planejamento de mapeamento e planejamento da terra, né? E os outros, como já comentei anteriormente, se repete. GNSS, principalmente nesses 6 pontos, né? Detecção, que eu comentei, estimativa de produção e mapeamento. Temos ainda os desafios, né? Na visão na visão desse grupo de empresários, né? E de prestadores de serviço. Então, a falta de conexão à internet é a maior nesse grupo, 61%, depois ainda o valor de investimento e mão de obra qualificada. Vejam que a mão de obra qualificada é um fator relevante também para esse grupo, né? E ainda o que eles gostariam de fornecer no futuro, né, dentro do portfólio. Então, a gente percebe aí dados de imagem sensor de campo, inteligência artificial, os mapas digitais, né, dados de Vant, aí vem a questão do BI, provedor de internet, aí são vários sistemas que muitas dessas tecnologias se utilizam diretamente ou indiretamente do GNSS. Bom, já finalizando aqui pelo tempo, todos esses dados estão disponíveis nesse site, vai ficar aí o link para acesso, pode ser feita uma pesquisa aqui por estado dessas informações, foram mais de 20 questões, 25 questões para cada um dos perfis, então esse é acesso público, né? Foi uma parceria aqui entre o SEBRAE e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós trabalhamos dentro dessa lógica de parceria para essa pesquisa. Saiu, em relação a esses resultados, saiu uma matéria especial na Globo Rural de agosto do ano passado, inclusive com essa capa, né? Tem lá dentro mais ou menos umas 20 páginas falando sobre os produtores com essa perspectiva. Um dos destaques é a questão dos sistemas de navegação global dentro dessa reportagem, e ainda também, final do 2020, teve esse artigo publicado nessa revista internacional, Agriculture, que aí nós detalhamos também várias dessas informações, aí uma análise mais técnica científica em relação aos dados. Bom, com isso eu fico à disposição. Destaco aqui, também teve um resultado de pesquisa da FAPESP, a gente trabalhou uma reportagem interessante, está lá disponível. Tivemos um webinar da própria Mundo Geo o ano passado, então em agosto, quem tiver interesse recuperar esse webinar, foi mais ou menos uma hora e pouco, discutindo especificamente esses dados. Quem tiver mais interesse está à disposição aí dentro do próprio portal da Mundo Geo. Deixo o meu e-mail, fico à disposição aí para as questões, críticas e alguma observação em relação ao que nós apresentamos. Acho que passei um pouco do tempo, né? Não, que isso, Edson, mas a sua apresentação aqui é extremamente importante, até porque justamente é o tema relevante, né? E a Embrapa tem no nosso país um histórico de atrelar o desenvolvimento científico e tecnológico, a pesquisa e desenvolvimento voltada para a área da agricultura no nosso país, e eu já tive a oportunidade de estudar e pesquisar sobre isso na Universidade de Brasília. Então, ainda que a minha área de atuação não seja específica na área de tecnologias no campo, eu me dedico mais às tecnologias aplicadas à educação, mas nesse trabalho aqui, né, específico na agricultura de precisão, é muito claro o papel da Embrapa como realmente um impulsionador, um catalisador do desenvolvimento tecnológico no nosso país e, principalmente, prover meios para que essa tecnologia esteja disponível, como você colocou já no início da sua apresentação, uma grande parcela de agricultores, né, que são autônomos, não são grandes empresas. Eu já tenho aqui uma pergunta, uma colocação para te fazer, mas eu friso aqui que temos aí a participação de gente de todo o país. O Wilton Mazuco, que é da Engefoto, professor Eno Satkamp, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, o Ricardo Lima, do Rio de Janeiro, o Hugo Ferreira, que é do Serviço Geológico do Brasil, que fica lá em Belém do Pará. Então, quer dizer, o nosso espalhamento geográfico aí está sendo realmente muito bem atendido. Temos vários outros aqui, a gente vai citando nos próximos intervalos, mas só uma colocação, até porque você, Edson, vai ter talvez condições de falar rapidamente sobre isso. O Galileu,
claro que existem outros sistemas disponíveis hoje que dão uma precisão, neste momento, muito maior. Mas, dentre os sistemas que são abertos de utilização gratuita, ele é o que possui a maior capacidade. Você entende, né, que para esse universo, principalmente da área de precisão, né, na nossa agricultura, ele já atenda com essa capacidade que ele tem e teríamos aí a grande vantagem no fato de ser de utilização gratuita. Será que você poderia nos dar aí uns 5 minutinhos finais sobre isso? Não, perfeito. Bom, quando a gente fala hoje de agricultura de precisão, que, como eu gosto de frisar, agricultura de precisão dentro da porteira, né? E quando a gente fala agricultura 4.0, é mais amplo, e a agricultura de precisão está nesse contexto, né? Nós temos espaço para vários níveis, seja aproveitando, né, falando em imagens de satélites, ou de nanosatélites, ou de drones, ou dados de sistemas de posicionamento, né? E aí de todos os possíveis, a exemplo do Galileu. Por quê? Porque essas aplicações vão ser geradas dentro do ambiente conforme a capacidade tecnológica do produtor, falando no lado do produtor, né? Que a gente acompanha mais proximamente, né? E também a capacidade financeira do produtor, né? Então, sistemas como o Galileu são altamente pertinentes dentro desse contexto, né? Porque ele vai te dar um nível de precisão adequado para aquilo que ele se propôs, né? E é o caso das imagens, né? Então, muitas vezes o pessoal pergunta, qual é a melhor imagem para trabalhar na propriedade? Qual é o melhor sistema de posicionamento global para eu ter na propriedade? Falei, nenhum é melhor do que o outro, né? Cada um tem seu foco, sua expectativa, a sua lógica, né, técnica, e com isso o produtor consegue efetivamente fazer o uso. Então, nós chamamos muito de tecnologias de entrada, né? Tem produtores que possuem uma necessidade de tecnologias de entrada. Conforme ele vai utilizando, seja qual for a tecnologia, que a gente está falando especificamente do Galileu, né? Mas pensando mais amplo, seja qual for a tecnologia que chega ao produtor, sempre tem uma porta de entrada. Então, é lógico, quando a gente fala em produtor agrícola, ou área agrícola do Brasil, é um verdadeiro mosaico, né? Nós temos aí propriedades que variam de meio hectare a 500 mil hectares, certo? E entre meio hectare e 500 mil hectares, vários níveis de conhecimento, vários níveis de infraestrutura disponível, vários níveis de experiência, né? E os sistemas de tecnologias de agricultura de precisão estão hoje cada vez mais disponíveis para esses diferentes níveis, né? Então, com isso, o agricultor consegue modelar. O que é importante? Importante é sempre ter em mente o seu objetivo final. Quando hoje nós falamos de sistemas de posicionamento, né, de navegação por satélite, então vai desde, como eu disse, da escala submétrica, que é necessário ter algum ponto, até uma escala de entrega da produção, ou uma escala, naquele momento que ele não precisa ter o submétrico, mas basta ter o talhão dentro da propriedade, né? Então, esses níveis, diferentes níveis de tecnologia, têm atendido cada vez mais o produtor, e que foi na pesquisa, né, e aí os sistemas de posicionamento estão dentro dessa pesquisa, que 84% desses produtores rurais que participaram já utilizam pelo menos uma tecnologia digital, né? Então, esse que é um ponto interessante para nós observarmos, né? E é o crescimento desse uso dessas tecnologias, como a gente viu nas próprias respostas dos produtores e das empresas, das startups, tende a evoluir ainda mais. Então, a demanda por sistemas como o Galileu vai ser crescente, é crescente já, né? Aí vai ser ainda mais dentro desses próximos anos, em função justamente disso. A gama de aplicações, né? Muitas vezes até o produtor não conhece a aplicação direta, mas ele está usando indiretamente, né? Então, são sistemas, por exemplo, aplicativos gratuitos da Embrapa lá, ele tem, a base dele, por exemplo, pode ter sistemas Galileu como fundo, né? Então, ele usa muitas vezes indiretamente, né?
e com isso nós temos uma expectativa de benefício e também de qualificação da informação da propriedade cada vez maior. Muito obrigado, Edson. E olha, você está tendo até a visão além do alcance, viu? Porque com a sua resposta você já respondeu aqui a Anne Kate, que é de Portugal, está nos acompanhando também, e ela fala, né, a respeito da expectativa do uso do GNSS no Brasil, que aqui em Portugal ele já é bem difundido, né? Mas a gente queria saber como vai ser isso. E foi basicamente isso daí que você colocou, que é definir para que se precisa, né? Definir com clareza a demanda, a necessidade, e a partir daí a utilização acaba sendo uma decorrência. Muito, muito obrigado, poxa, pelas suas palavras, pela sua apresentação, que vai ficar disponível no nosso site. Você está convidado a permanecer aqui conosco, se for possível. E eu já sigo aqui para o nosso segundo bloco, em que eu convido, teremos a participação de dois palestrantes, um é o Rafael Gonçalves Peluco e o Renato Brant. O Rafael, ele é doutor na área de agronomia, né, formado lá pela Unesp de Jaboticabal. Ele atua na área de qualidade agrícola, geotecnologias, automação agrícola e agricultura de precisão, lá na usina São Martinho, onde eu vejo pelo percurso profissional dele que não haveria ninguém melhor do que ele para representar a usina aqui na nossa conversa, porque eu vejo aí que já são mais de 10 anos, quase 11, né, Rafael? É isso aí. E eu deixo, então, o Rafael com vocês e a gente já volta. Por favor, Rafael, a palavra é sua. Vamos lá. Bom dia não, boa tarde já a todos. Agradeço pelo convite para participar aqui desse evento, falando da importância do uso do GNSS, especificamente do Galileu, no nosso dia a dia, né? Mediante todas essas explicações e ponderações que a gente já teve, o intuito, acho que agora é falar um pouquinho mais do nosso uso prático, né? E na sequência a gente vai ter mais detalhes técnicos ainda com o próprio Renato, né? Então, aqui representando todo um time da São Martinho S.A., falando um pouquinho, a gente fala de 4 usinas, né, na área sucroenergética. Então, a gente é uma agroindústria, produção de cana, produção de etanol, energia elétrica e açúcar, além de outros subprodutos. A gente está falando aqui na companhia de 12 mil colaboradores, 300 mil hectares, né, fazendo um contraponto até com a realidade que o professor Edson acabou de comentar, né, com essas variações tão grandes de áreas no Brasil, uma nossa grande capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas, com uma capacidade considerável também de estocagem de açúcar e etanol. A gente está falando de 100% de colheita mecanizada e mecanização nos outros processos também, de plantio, tratos culturais. Tem uma muito forte nosso viveiro de produção de mudas, mais de 4, 5 milhões de árvores plantadas, uma grande flexibilidade na produção de açúcar e etanol. E, passando um pouquinho do nosso contexto, né, para falar da agricultura em si, né? A gente tem até um diretor aqui, o Marinho, que eles toca muito nesse ponto, né? Que na agricultura tudo tem seu tempo certo. E é justamente isso que a gente busca, né? Fazer o necessário no tempo certo e com certeza no local correto. E aí a gente começa a falar de toda a agricultura de precisão no seu mais amplo aspecto, envolvendo desde de um plantio bem feito, de tratos culturais, uma colheita e toda a logística envolvida. E com certeza, na hora que a gente fala desse local correto, o Galileu contribui e vem contribuindo muito com a agricultura, né, brasileira e mundial, pelos aspectos que a gente já citou, por ser uma constelação civil, não militar, gratuita e sua alta precisão. Então, qual é essa importância da geolocalização, né? Como a gente disse, nós temos aí 4 unidades, a unidade de Iracema, na cidade de Iracemápolis, a unidade de Santa Cruz, em Américo Brasiliense, a unidade de São Martinho, daqui onde eu falo, na cidade de Pradópolis, as 3 no estado de São Paulo, e a usina Boa Vista, no estado de Goiás. Então, a gente está falando de mais de 300 mil hectares de área de cana. Se a gente pegar aqui a unidade de São Martinho, Pradópolis, é a maior usina do mundo, né, com capacidade de moagem de mais de 10 milhões de toneladas de cana. A gente está falando aí de 135 mil hectares.
um raio aí, distâncias de 110 quilômetros de uma ponta a outra. Se a gente pegar a quantidade de equipamentos, só aqui na unidade São Martinho, a gente está falando de 700 equipamentos agrícolas. A hora que a gente junta nossas 4 unidades, é mais de 2.000 unidades, 2.000 equipamentos. Se a gente pegar a distância percorrida diariamente pelos equipamentos, aqui na unidade São Martinho, a gente está falando, pessoal, de mais de 87 mil quilômetros por dia. Isso dá mais de 2 voltas na Terra em um único dia. Então, imagina fazer a gestão de toda essa frota. Nesses 135 mil hectares, 24 horas por dia, a gente pegando todo o período de safra, aí, 240 dias no ano, tendo que ter um caminhão saindo do campo, carregado de cana, chegando aqui na indústria, a cada 1,8 minutos. Como que a gente faz isso sem esse apoio da geolocalização? A gente entender como que está cada um dessa frota distribuída para a gente conseguir gerenciar e controlar tudo isso. E justamente nesse sentido, também bem colocado sobre a importância de conectividade no campo. No Brasil, a gente tem essa dificuldade de conexão. A gente buscou uma parceria com o CPQD, antigo braço de pesquisa da Telebrás, e junto com a empresa Trópico, também lá com o CPQD, a gente desenvolveu uma rede proprietária de internet 4G, inovadora, trabalhando em 250 MHz, pensando em cobertura de grandes áreas. Já estamos olhando para o 5G, em parceria até com a Ericsson também. Temos computadores de bordo, em parceria com a empresa Hexagon, que monitora todas as nossas máquinas, capturando aí a localização de cada uma, juntamente com diversos outros apontamentos operacionais, e sensores também espalhados pelo campo. E tudo isso, todas as informações chegando no nosso COA, o nosso Centro de Operações Agrícolas, com esse monitoramento 24 horas de tudo que está acontecendo, com todo esse direcionamento operacional, técnico, para a gente buscar os melhores resultados e performance. Então, falando do monitoramento das operações, via o computador de bordo, a gente tem toda essa gestão da frota, com a geolocalização de cada um desses equipamentos, propiciando melhor em logística, melhor trajeto. Então, um caminhão sai aqui da indústria, direcionado para o campo, guiado aí pelo computador de bordo, que rota que ele tem que fazer até chegar no destino, com monitoramento, com geoposicionamento, se tem algum desvio de trajeto, alguma parada, garantindo apontamentos automáticos, tanto com cercas eletrônicas, geoposicionamento e demais sensores aí das máquinas agrícolas, e garantindo toda a questão de rastreabilidade, ou georrastreabilidade, como foi bem colocado. A parte de manutenção agrícola, a gente entender cada um do que está sendo feito em cada processo, plantio, tratos, colheita, quais os tipos de problema, elétrico, alguma coisa mecânica, uma necessidade de um borracheiro. E a partir do momento que a gente tem a espacialização de onde está cada uma dessa demanda no campo, a gente tem ganhos logísticos importantíssimos e contribuindo aí para a disponibilidade do equipamento e para a qualidade das operações. Um exemplo simples aqui, um caminhão que sai da unidade industrial aqui para abastecer um trator ali em Luiz Antônio, que a gente está falando uma distância um pouco mais de 80 quilômetros. Esse caminhão demoraria 1h30 até chegar no destino, e a gente chega lá e vê que nem está com tanta necessidade ainda de abastecimento. Enquanto em outro local a gente tem um outro trator com um nível de combustível mais crítico. Então, previamente, eu tendo a conectividade, eu tendo esses sensores de combustível, e com certeza a localização, o geoposicionamento desses equipamentos, a gente consegue traçar uma rota muito mais otimizada, que garante melhoras da logística, melhora de disponibilidade de todas as nossas máquinas. O monitoramento da frota, continuando, inclusive, com cuidado com as pessoas. Então, a gente tem câmeras internas nos nossos caminhões, por exemplo, detectando sinais de distração e fadiga. E qualquer fadiga monitorada, identificada, esses colaboradores são conduzidos para uma sala de luminoterapia com acompanhamento de um especialista. Todo o monitoramento dos nossos trevos, locais mais críticos, para alertar diretamente, tanto diretamente ali na cabine, o próprio motorista, operador, quanto também lá no COA, na Central de Operações Agrícolas. E com todo esse, o georreferenciamento, o geoposicionamento, a gente consegue entender, dentro das vias, onde que tem um evento mais crítico, e com isso a gente poder atuar preventivamente, criando até ranking dos melhores operadores,
e entendendo locais onde ocorrem determinados eventos. Então, com certeza, a geolocalização sendo fundamental para o monitoramento da frota e esse cuidado com nossas pessoas, né? Como se fosse um anjo da guarda de cada um dos operadores. O monitoramento do ativo biológico, a gente está falando aqui em câmeras para monitoramento de incêndio instalada nas mesmas torres onde a gente tem lá o controle do piloto automático, do sinal lá da internet 4G. Então, essas câmeras agora fazendo esse monitoramento e as pessoas ali da central de controle vendo tudo que está acontecendo no campo, garantindo maior agilidade, identificação mais precisa da localização, porque quando um incêndio é detectado, as câmeras já sendo treinadas com inteligência artificial para detecção de incêndio se cruzam e dão localização adequada, exata de onde que está ocorrendo. O próprio uso de inteligência geográfica para a gente entender onde que é o maior foco de incêndio que pode gerar maiores ocorrências e a gente conseguir fazer o direcionamento dessas câmeras, cobrindo todas as áreas, mas com foco maior onde tem essa maior ocorrência de incêndios. E até mesmo o posicionamento das motobombas, dos caminhões que controlam o incêndio, distribuídos por toda a área da lavoura, a gente ter esse monitoramento do geoposicionamento em tempo real, e a partir do momento que foi detectado o incêndio, o próprio sistema já até indicar qual a viatura mais próxima e conduzir, tanto pela geolocalização quanto pelas imagens das torres, para a gente ter uma efetividade. E a hora que a gente fala de combate a incêndio, todo segundo é importante. Então, a gente chegar o quanto antes no local, isso é importantíssimo. Partindo agora para a sistematização e conservação do solo e da água, a gente fazendo uso aí de radares com modelos digitais de elevação, para a gente fazer, então, com todo o geoposicionamento, as elevações, o modelo digital de elevação, entendendo o fluxo do escoamento superficial de água, para a gente fazer, de fato, essa conservação, entendendo com a medição das nossas áreas, né, quais são os limites da propriedade, para a gente poder traçar qual que é a melhor forma de plantio, as linhas de plantio que eu vou garantir uma maior performance operacional, por exemplo, com redução de número de manobras, aumento do uso do solo, maior área plantada. E aqui um exemplo, uma fazenda antes desse planejamento, dessa sistematização mais acurada com toda a parte do georreferenciamento, a gente tinha aí, por exemplo, 421 hectares de área de cana e mais de 9.000 manobras. Após a sistematização, a gente conseguiu uma redução aí de quase 3.000 manobras e 20 hectares de área cultivada dentro da mesma área, do mesmo limite. Isso só é possível com estudo muito forte e com todo o georreferenciamento da área, e sempre levando esse fator de conservação do solo e da água. Fazemos o monitoramento do canavial com uso de satélites, drones e inspeções em loco, e sempre fazendo uso do georreferenciamento dessas áreas. Por exemplo, medições de volume do monte de bagaço, que antes era feito manualmente, com uso de drones, geoposicionamento, a gente consegue uma excelente precisão nesse volume. Monitoramento de falhas no canavial, também com o uso de drones, toda a questão do geoposicionamento, a gente consegue entender, identificar as linhas, fazer análise de paralelismo e onde que estão cada uma dessas falhas, cruzando com o manejo, entendendo por que foram geradas essas falhas. Mapeamento de plantas daninhas, então fazendo também com uso de drones, tendo certinho a localização para depois um tratamento adequado dessas plantas daninhas. E também monitoramento de pragas e doenças, aqui um exemplo com satélites. Então a gente fazendo uso de satélites para identificação, de forma macro, depois até direcionando o drone e inspeção em loco, né, descendo os diversos níveis. E aqui um exemplo que a gente fez, então, mapeamento de pragas de solo, com todo o georreferenciamento da área e alimentando um banco de dados geográfico para todo o histórico e direcionamento de manejo. E para aplicação depois, então, seja de adubos ou dos próprios defensivos, né? Visando um canavial limpo, bem nutrido e com certeza com as operações sendo realizadas no momento e local adequados, né? Tanto aplicações terrestres quanto aplicações aéreas, seja com aviões tripulados ou o uso de drones também para pulverização.
A gente vem fazendo também uso de armadilhas eletrônicas no controle de praga. Aqui um exemplo para o controle da broca da cana-de-açúcar, uma das pragas chaves da cultura. Então, as armadilhas georreferenciadas no campo, capturando as pragas, tirando foto, enviando via rede para um servidor, uso de inteligência artificial para reconhecimento se aquele inseto é ou não a praga específica e direcionando, então, com os locais de captura dessas imagens com as armadilhas, todo o controle também já com o uso de drones georreferenciados, com liberação de agentes de controle biológico, que é um ponto muito forte aqui na São Martinho, esse uso de controle biológico. E também no planejamento e amostragem de solos. A gente entende que o solo é a base para a agricultura, então todo o planejamento amostral, entendendo ali a relação solo, paisagem, para a criação de zonas de manejo específico. A gente vem fazendo um trabalho em conjunto com a Unesp de Jaboticabal, com o grupo de pesquisa SESMI, mapeando o solo ao nível do DNA do solo, com toda a parte de mineralogia, uso de técnicas indiretas como magnetismo e cor do solo. E para esse tipo de estudo, para a gente fazer essa análise, chegar nessa zona de manejo com a maior precisão possível, o georreferenciamento da coleta de amostras é fundamental, até para estudos geoestatísticos. A hora que a gente aplica a estatística clássica, a gente chega a um resultado que já abre uma avenida de possibilidades, porém, a hora que a gente enxerga com a matemática robusta da geoestatística, onde se faz fundamental a coleta de pontos georreferenciados, a gente passa a entender ali no detalhe a nossa área. E um exemplo, acho que clássico para o setor da canavicultura, né, que é o uso do piloto automático. A gente faz uso aqui de máquinas case, com equipamentos Trimble embarcado. Então, a gente tem ali com o sinal GNSS, sendo o Galileu com certeza um deles, essa correção via rádio, aqui necessitando de uma precisão um pouco maior nessa aplicação. A gente vê uma área aqui feita com um operador fazendo na mão, por melhor que seja esse operador, comparando com uma área feita com o piloto automático, guiado pelo satélite, com essa correção ali do RTK. Então, a gente garante maior paralelismo, toda a parte de controle de tráfego, com as zonas de tráfego, isso é fundamental para o próprio desempenho energético da máquina, como pensando em compactação do solo também, uma vez que tem estudos que mostram que feito todo o processo de descompactação, na primeira passada pode já compactar até 80% do solo novamente, com a primeira passada do equipamento. Então, a gente ter essas zonas de tráfego só é possível devido ao piloto automático e à geolocalização. Então, com certeza, tendo ganhos aí, pessoal, desde o preparo de solo até a colheita. E, sem dúvidas, a geolocalização, ela é base para o manejo agronômico como um todo, para a gestão de frotas, para a logística agrícola, para todas as operações de controle e monitoramento lá no nosso COA e para a agricultura de precisão, que é o tema que a gente está abordando, né? A gente vem fortalecendo cada vez mais essa cultura dentro da São Martinho, da inteligência geográfica, da ciência do onde, né? Até onde a gente quer chegar, que a gente vislumbra já nas máquinas autônomas, que vai continuar sendo fundamental essa questão da geolocalização e, de novo, reforçando a importância do Galileu para a agricultura e para todos esses usos que a gente passou de forma aqui bem rápida. Então, eu agradeço, fico à disposição também, espero ter contribuído brevemente com algumas aplicações que a gente vem fazendo. Com certeza, Rafael, a sua contribuição aqui é essencial e compartilhando contigo, com quem nos assiste, né? Eu encerrei agora, no início desse mês, a entrega de um trabalho em que tive a oportunidade de conhecer as operações da São Martinho, que é sobre a segurança na circulação das combinações de veículos de carga de 91 toneladas e 11 eixos, né? Sim. Esse trabalho, eu fui o coordenador dessa pesquisa, Legal. Que já está entregue ao Denatran, e eu acredito que em breve, nós já teremos aí um posicionamento para ter mais um elemento aí na sua tecnologia, e o uso da tecnologia é fundamental, até porque uma das conclusões do estudo, né, ele
ele ainda está em caráter reservado, por se tratar de uma questão judicial, mas isso não é nenhum aspecto delicado do estudo, é que para que haja a circulação de combinações com dimensões e pesos, né, realmente significativos, é fundamental isso que a São Martinho faz, que é ter este controle da sua frota, saber onde vai, com que velocidade anda, chega-se ao detalhamento de saber que um determinado pneu precisa de calibração, até porque pode parecer um detalhe para quem não é da área, mas aquilo pode ser toda a diferença de você vir a ter um acidente e que definitivamente é o pior negócio, né? É você ter um acidente, porque ele vai travar todo o seu fluxo de produção, e a existência de tecnologias, né, que usam os sinais de satélite para fazer o seu geoposicionamento, para trabalhar esse fluxo, ele é fundamental, inclusive, para o uso de novas tecnologias, novos meios de transporte cada vez maiores, em que, havendo essa garantia, eles são fundamentais. Então, é uma feliz coincidência ter alguém da São Martinho aqui, né, neste evento, até porque não poderia ser diferente, que é um dos grandes utilizadores da tecnologia e que até nos ajuda a responder o questionamento que foi feito para a colega que nos assiste em Portugal, de que nós já fazemos muito uso do GNSS, e o EGNSS, né, com o uso do Galileu, ele vai apenas complementar, ele vai trazer maior segurança para a operação, ele traz a certeza de que na falha de outro sinal, aquele vai estar disponível e com uma acurácia, uma velocidade de aquisição muito grande. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar para adiante, que o pessoal tem colocado aqui, e já vou chamar o Renato Brandt, que é o nosso segundo convidado, para que nós não tenhamos o risco aí de todos não terem o tempo para falar e contribuir. O Renato, seja bem-vindo, Renato. Ele é um especialista, né, na área de engenharia, de controle e automação, dentro de diversas outras especialidades que ele tem, e eu acho que, assim, né, nos seus 20 anos de experiência, hoje uma contribuição muito grande que você pode nos trazer aqui é a sua capacidade de, principalmente, conduzir estudos de viabilidade para o lançamento de novas tecnologias, a implementação, como fazer com que o uso de uma tecnologia ele seja efetivo, que ele seja eficaz, que ele tenha realmente resultados dentro do processo. E o Renato, né, ele tem uma grande experiência internacional aí, com um intercâmbio muito forte com a China, Taiwan, Alemanha, Estados Unidos. Ele certamente já viu muita coisa que o auxilia nesse processo de identificação das melhores formas de utilizarmos novas tecnologias, e é a razão pela qual nós o temos aqui, e eu vou parar de falar, porque o importante é ouvir o que você tem para falar para a gente. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Só abrir o seu microfone, por favor. Ok, aberto. Perfeito. Estão me ouvindo bem? Ok. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí pelo convite e dizer que realmente tenho uma experiência internacional aí, mas uma coisa que eu costumo dizer é que na agricultura a referência está aqui no Brasil. Na agricultura, por exemplo, cana, a referência está na São Martinho, em outras usinas. É muito legal poder trabalhar nesse mercado e ter essa visibilidade global com relação à tecnologia que é aplicada aqui hoje. No mercado agrícola, nós não devemos nada para ninguém em lugar nenhum do mundo. Então, isso é muito legal. E é muito legal ver aí toda a equipe aí promovendo o Galileu, promovendo esse evento. Sem dúvida, isso aí vai ser muito importante aqui para a agricultura. Então, eu vou falar aqui, como vocês viram já aí na apresentação do Rafael, a tecnologia de geoposicionamento na agricultura não é novidade, não é o futuro, já é o presente. E eu vou falar um pouquinho aqui do futuro das coisas que a gente está vendo como indústria, porque nós, como indústria, como fabricante de equipamentos e de receptores, a gente não pode só visualizar aquilo que está acontecendo agora, aquilo que está funcionando agora. A gente já tem que começar a prever aquilo que vai começar a acontecer aí no curto, médio e longo prazo. Então, eu queria começar apresentando aqui rapidamente um pouco da Trimble, né, dizendo que a gente está em diversos tipos de aplicação de posicionamento satelital. Nós temos aplicações agrícolas, aplicações na construção
e também agora chegando muito forte a parte de aplicação em veículos autônomos. Então, esse aqui é um exemplo, é um veículo autônomo, que ele já é totalmente, ele não precisa mais ser dirigido pelo operador, o operador pode tirar a mão e ele se dirige sozinho. E um dos recursos de posicionamento dele é uma tecnologia GNSS nossa aqui da Trimble. E se prepara, gente, que está vindo muito mais coisa aí nessa parte aí de veículos autônomos. Mas o nosso foco aqui, o nosso assunto aqui é agricultura. Então vamos falar de agricultura, mas antes eu queria só deixar um conceito muito claro, essa questão de GNSS, porque o pessoal aqui tem o costume, né, de falar, eu tenho um GPS no meu trator, e não seria o correto, né, usar essa nomenclatura, essa terminologia de GPS no trator, porque GPS seria apenas uma das constelações, né, e hoje nós estamos aqui para falar de outras constelações também. Então, o correto seria, eu instalei um GPS um GNSS no meu trator, né? Então, com isso em mente, eu gostaria de trazer a informação de que a grande maioria dos receptores agrícolas que estão no mercado hoje só trabalham com GPS e GLONASS, porque foram as primeiras tecnologias a serem lançadas. Mas hoje já existe uma grande gama de constelações, inclusive a que nós estamos conversando aqui, que é a Galileu, que tem algumas características aí especiais, como você já foi falado também, não quero chover no molhado, eu tenho 15 minutos aqui na minha apresentação, mas a questão do domínio público, não ser militar, questão de precisão, tem a questão de frequências que eles trabalham. Então eu vou conversar aqui um pouco sobre os benefícios da constelação específica Galileu e um pouco do que a gente vê aqui para o futuro. Então, um conceito básico aí de qualquer sistema de posicionamento. Quanto mais satélite, melhor, né? Por dois motivos. Primeiro que você pode ter ali uma obstrução, uma árvore, alguma coisa. Outro ponto importante, você depende, por exemplo, de uma constelação que pode ter 1, 2 ou 3 satélites fora do ar, um problema de manutenção durante um período de tempo, como nós tivemos aí setembro, outubro, novembro, né? Nós tivemos a constelação GLONASS com diversos satélites em manutenção, ocasionou que os receptores com apenas 2 constelações, apenas com GPS GLONASS, durante vários períodos do dia tiveram apenas ali 7 satélites, 8 satélites, o que é ruim para um sistema de alta precisão. E o que é um sistema de alta precisão? Então, vou falar o que é precisão e exatidão, mas lembrando, a minha apresentação sempre não é para cientista, não é extremamente técnico, então, quando eu começo a falar um pouco o termo técnico, o pessoal já fica um pouco apavorado. Não, o meu objetivo é sempre falar para o agricultor e tentar traduzir para o agricultor de uma forma mais simples possível, porque eu até costumo corrigir, porque existe um ditado aí que o pessoal, os pais costumam falar para os filhos, filho, se você não estudar, você vai para a roça, hein? E eu costumo corrigir quando eu escuto isso, porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, esse agricultor, ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que ser ele tem que ter conhecimento de, além da agricultura, de botânica, de geografia, geologia, mecânica, de elétrica e sistemas de posicionamento, quer dizer, eu tento traduzir ao máximo para não complicar ainda mais a vida do agricultor, que já é uma vida extremamente complexa, né? Operação agrícola, vocês viram aí na apresentação do Rafael, né? Quanta complexidade existe num sistema de operação agrícola hoje em dia, né? Então, rapidamente, conceito de precisão versus exatidão, qual que é a diferença? Eu uso a palavra exatidão, né? No inglês seria acurácia, accuracy, né? Mas acurácia não é muito utilizado, então eu utilizo exatidão aqui, talvez os cientistas aí fiquem um pouco incomodados com essa terminologia, mas é como eu tento traduzir aí de uma forma um pouco mais usual para o agricultor, né? Então, o que o agricultor quer? O agricultor quer que o trator ande naquela linha pré-determinada. O que o Rafael da São Martinho quer? Ele quer que o trator não pisoteie, ou seja, ele não ande em cima da cana que está do lado, porque se ele pisotear aquela cana não vai nascer mais e ele vai ter que antecipar o replantio daquela região. Isso vai acarretar custo. Então, o que o Rafael ali da São Martinho quer? Que o trator ande exatamente na linha ou o mais perto da linha possível, com o mínimo possível de variação. Então, um sistema aí sem precisão e sem exatidão é como esse aqui. Então, essas linhas cinza representam aí diversas passadas, então elas estão bem espaçadas e elas estão distantes aí da linha verde, que é a linha ideal.
E se eu fizesse um gráfico com relação à quantidade de passadas, seria um gráfico mais ou menos assim, da distribuição das passadas. Então, esse seria um sistema aqui sem precisão, e nós vemos que a maioria das passadas ali, o pico desse gráfico, está longe da linha ideal. Então, ele é sem exatidão também. E existe um conceito de precisão que talvez seja um pouco difícil de entender, então eu faço dessa forma para ficar bem simples. Vamos considerar aqui esse trator, que ele vai fazer diversas passadas muito próximas, muito mais próximas uma das outras, porém com uma certa distância aqui da linha ideal. Então esse sistema tem precisão, ele tem mais precisão que o sistema anterior, porém ele não tem exatidão, porque ele está longe da linha ideal. Então nós aqui da Trimble, toda vez que nós falamos de precisão e exatidão, nós nos referimos ao trator andar sempre o mais próximo da linha ideal possível, programada. Então, quando nós falamos que um sistema tem 2,5 centímetros de precisão, é precisão e exatidão. Então, 95% do tempo ele vai ficar abaixo de 2,5 centímetros de distância da linha ideal. Uma informação importante, já que o seminário aqui é sobre Galileu. Essa nossa especificação técnica da Trimble de 2,5 centímetros só é válida para os receptores que trabalham com Galileu também. Tá? Então, os receptores que não trabalham com o sistema Galileu, a nossa especificação técnica é 3,8 centímetros. Tá? Então, já está aí um benefício exposto do Galileu. O receptor Trimble que trabalha com o Galileu também, né, ele tem uma especificação técnica do Centerpoint RTX abaixo de 2,5 centímetros em 95% do tempo. Tá? Então, aqui uma breve comparação. Então, eu não vou me aprofundar aqui como que funciona o sistema GNSS, por que existe o erro, como reduzir o erro. Isso seria uma apresentação de pelo menos 1 hora, mas o que eu quero trazer para vocês a respeito de correção é o seguinte. Vamos imaginar, eu gosto de automobilismo, então eu uso esse exemplo aqui, um carro de rally, vamos imaginar um carro de rally. O carro de rally existe o piloto e o navegador. O navegador ele tem ali na mão dele uma planilha com todos os dados conhecidos do caminho, do trajeto, se vai ter curva, se vai ter um obstáculo. Então, o piloto seria ali o piloto automático de um trator e a planilha seria os dados conhecidos ali, o sistema do GNSS. Porém, existem informações desconhecidas pelo sistema GNSS, então representado aqui por esse trator. Esse trator é uma informação desconhecida que não está disponível ali na planilha do navegador. E no sistema GNSS existem essas informações desconhecidas. Existem situações de multicaminhamento, então existe um lago, por exemplo, você está com o trator perto de um lago, existe o problema do multicaminhamento, que é o sinal dos satélites virem rebater ali no lago e chegar para o trator, e diversos outros que eu não vou entrar aqui no detalhe. E existem informações externas confiáveis. Então, um sistema de correção para aprimorar, para ser possível atingir aqueles 2,5 centímetros, é necessário ali um sistema de informação e de referências confiáveis externas. Isso é o sistema de correção que eu vou falar agora, que é o que nós precisamos aqui. Eu vou falar aqui basicamente de 3 sistemas de correção externo. O primeiro seria o RTK, que é o sistema mais tradicional, que já começou há muitos anos. Depois eu vou falar do sistema RTX, que é uma correção via satélite, que hoje tem mais ou menos metade do mercado aí com esse tipo de tecnologia. E depois vou falar do Xfil Premium. Então, o que é o RTK? O RTK, então, é uma base de referência aqui representada aqui por essa base aqui. Dentro dela, eu configuro a latitude e a longitude, ou seja, tem que ser um ponto que a gente já conhece. Então, por exemplo, na São Martinho, tem um especialista que vai ali dentro da base e faz essa configuração. E essa base, ela está usando os mesmos satélites a mesma informação dos satélites de todas as constelações, e ele envia via rádio para o trator esse tipo de informação. Basicamente, bem simplificadamente, a base de referência fala para o trator: trator, quando você pensa que você está aqui, na verdade você está aqui. É mais ou menos isso, de uma forma bastante simplificada. O sistema RTX de correção via satélite é um pouco diferente, porque existem diversas bases espalhadas por todo o globo terrestre. Essas bases enviam informação para uma central, que envia para um satélite geoestacionário, e esse satélite geoestacionário envia para o trator. Então, é um modelo diferente e mais moderno. Resultado prático, então nós temos aqui 2 casos aqui de uma área onde foi pulverizada, uma com Centerpoint. Nós vemos aqui que teve um espaço de 40 centímetros aqui seria o tamanho do pneu, né?
e uma área sem um sistema de correção. Tá? Resultado, perda de dinheiro, né? Ou, se tiver alta correção, mais economia. Outro ponto importante, muito importante de se falar, é a questão de cintilação. Cintilação é um grande pesadelo aí para os agricultores. Muitos agricultores, a primeira coisa que eles perguntam para mim, Renato, como é que está a cintilação? Vai ter mais cintilação? Vai ter menos cintilação? O Rafael deve conhecer bem isso aí, é o dia a dia, né, ali dos agricultores. Mas uma informação importante com relação à cintilação é que ela ocorre causada por explosões solares, então o Sol está ali em constante atividade, e acontecem diversas explosões solares. A intensidade, a quantidade dessas explosões ocorrem de uma forma cíclica, muito curiosa, onde a cada 11 anos existe um pico de mais intensidade e depois existe períodos com menos intensidade. Então, agora, em 2020, nós tivemos ali um período com menos intensidade. Então, tem muita gente achando que a cintilação acabou. Infelizmente, a cintilação não acabou. Infelizmente, a cintilação continua aí, vai continuar nos dando um pouco de dor de cabeça, mas nós temos como mitigar ou minimizar muito os efeitos da cintilação. Então, nós já sabemos, por exemplo, que na safra de 2022, né, a safra ali acontece no segundo semestre do ano, a safra agrícola, a maioria das operações agrícolas acontecem no segundo semestre do ano, nós já sabemos que, por exemplo, na safra de 2022, o nível de cintilação deve estar próximo ao nível de cintilação que nós tivemos em 2016. Tá? Então, isso a gente já sabe. Então, os agricultores que perguntam para mim se a cintilação acabou, se diminuiu, eu falo, faz parte do ciclo, mas nós já sabemos que isso o ciclo vai fazer o trabalho dele ali, vai aumentar novamente. Para isso, nós temos uma ferramenta chamada GNSS Planning, o site é gnssplanning.com, uma ferramenta gratuita, onde você consegue monitorar ali, uma das funções desse site, né, você consegue monitorar o nível de cintilação. Uma outra atividade, uma outra função muito legal desse site é que você consegue verificar a quantidade de satélites disponível dentro da tua propriedade, dentro da tua fazenda. Então, você quer saber, eu quero entender mais ou menos qual que é o benefício de eu ter um receptor que aceita GLONASS, ou que aceita não só GPS GLONASS, mas que aceita também Galileu, né? Qual que é o implemento disso? Qual que é o incremento disso? Você consegue aqui nessa ferramenta simular na tua fazenda ao longo do tempo e você vai ver que você utilizando um receptor multiconstelação, você vai aumentar em média 90% a quantidade de satélites disponíveis. Então, essa ferramenta aqui tem muita outras coisas interessantes. Então, aqui, por exemplo, nós vemos esse ponto, que seria o ponto de cintilação. Então, para uma usina, por exemplo, ela consegue com isso entender como que foi a cintilação, por que uma máquina parou durante um certo período. E aí, uma questão importante. Como essa cintilação ocorre aqui dessa forma regional, existe uma diferença ali com relação à performance do RTK e do RTX. Vocês se lembram que o RTK, quando eu comentei, é uma base de referência única que está ali próxima do trator enviando via rádio. Então, quando a cintilação está em cima dessa propriedade, em cima dessa base, em cima desse trator, o sistema fica completamente confuso, porque esse efeito da cintilação causa como se fosse um escudo ali que atrapalha a chegada dos sinais dos satélites. Então, o que acontece? Durante esse período, num sistema RTK, o sistema fica completamente perdido, né? Eu perco a minha referência confiável, que é a base RTK, e eu perco o meu trator, quer dizer, o sistema fica completamente perdido. Já num sistema RTX, como nós temos diversas bases espalhadas por todo o globo terrestre, o sistema não fica completamente cego durante um período de cintilação. Ele continua recebendo ali mais informações. Então, conclusão de tudo isso é que para você estar preparado para o futuro, preparado para a cintilação, preparado para constelações que tenham problemas técnicos aí, você tem que estar com uma constelação mais moderna, trabalhando com uma constelação mais moderna, e é isso, sem dúvida, o que o Galileu consegue oferecer aqui para a gente, está oferecendo, e tem muito mais coisa vindo aí, né? Até estava comentando com a Patrícia, tem algumas coisas que a gente ainda não testou, que eles vão lançar o ano que vem, daqui a 2 anos e tal, e isso é muito legal para a gente que trabalha com sistemas de referência de posicionamento via satélite, é saber que existem
instituições, né, posso falar assim, instituições como o Galileu, que está privada, está fazendo investimento, está aprimorando, está colocando todo esse sistema num próximo nível, sem dúvida nenhuma, os agricultores vão ser muito beneficiados com isso, e aí é importante. Hoje, a grande maioria do parque instalado de receptores do campo não trabalha com Galileu, trabalha só com GPS e GLONASS. Então, essa oportunidade de estar aqui divulgando o Galileu realmente entra completamente aí de acordo com o que nós temos falado aqui dentro da Trimble, né? Os receptores com Galileu vai ter um grande incremento ali em termos de performance, vai convergir mais rápido, e nós já vemos isso aí na especificação técnica dos nossos receptores novos com o sistema Galileu. E outra informação importante, quanto mais referência, né, melhor. Então, o Centerpoint RTX, por ter um sistema global de referência, mesmo durante a cintilação, ele não fica completamente cego. Então, essa era a minha mensagem, espero não ter complicado mais do que facilitado, e agradeço aí de novo, novamente, aí a oportunidade. Não, que complicou nada, você trouxe foi muito esclarecimento, Renato, e informações essenciais, né, para quem efetivamente vai usar a tecnologia, porque a pergunta inicial é aquela assim, o que eu estou usando aí já me atende. Só que a prática, quando nós voltamos 5 anos, voltamos 10 anos, para pensar o que usava-se há 10 anos atrás, os resultados que você conseguia, com o que se usa hoje e os resultados que são conseguidos. E o Brasil, como você bem falou, na área da agricultura, realmente é referência, é modelo de eficiência, de otimização, e essa história de que quem não estuda vai para a roça. A minha família do interior de Minas, eu quando criança, porque eu já estou ficando velho, né, ouvia isso, mas hoje em dia é o seguinte, quem estuda vai para a roça. Roça e ganha muito dinheiro, viu? É verdade. Se quiser ir para a roça, vai ter que estudar, porque lá não tem mais lugar para gente que não... Não tem lugar. Não é para principiantes. Para quem não sabe o que está acontecendo, para quem efetivamente não explora as possibilidades tecnológicas, ainda que na língua portuguesa a palavra explorar, ela acaba tendo uma conotação, muitas das vezes, ruim, né? Mas não, nós temos que explorar no sentido de usar plenamente o desenvolvimento que existe, as constelações que aí estão, ter hardwares e softwares que façam uso da multiconstelação, ou seja, eu me beneficio de cada um dos melhores aspectos de cada uma delas. E sem sombra de dúvida, como você, a sua explanação sobre RTX, RTK, isso daí é importantíssimo, né? Para que fique claro, né? Por que às vezes eu posso até usar um multiconstelação, mas por alguma razão o resultado não é o esperado. Então, esse entendimento também é muito importante. Olha, eu tenho aqui um conjunto de informações, mas eu não posso seguir adiante sem pelo menos fazer algumas rápidas referências, porque temos audiência, né, na Europa, aqui no Brasil, o professor Arthur Falcão Tavares, na Universidade Federal de Alagoas, o Leonardo Reis, que é do sul de Minas Gerais, professora Bruna Wust, da Universidade Federal do Mato Grosso, e, gente, eu não consigo citar todo mundo, porque o nosso tempo aqui, vai chegando ao fim, mas tem uma pergunta que acabou de chegar aqui, lá do próprio Leonardo Reis. Existe como fazer com que receptores antigos que não enxergam o Galileu possam trabalhar? Isso daí, na realidade, o que se precisa é uma atualização tecnológica, né? Para que o sinal, para que este benefício possa ser utilizado, você precisa ter um receptor que faça esta leitura. O lado bom dessa história é que você não precisa pagar para receber esse sinal, ele não vem codificado de uma forma tal que quem não detém o decodificador, ele fica com um sinal deteriorado ou ele tem um nível abaixo. Não, o sinal que o Galileu distribui, ele é idêntico para todos e da mesma forma ele vai chegar desde que você tenha o equipamento, e a Trimble trabalha com isso, assim como outros, né, no desenvolvimento de hardwares e softwares que façam essa leitura e aproveitem ao máximo o que há de disponível.
Mas essa pergunta é importante. Então, o receptor que não está preparado para receber, não vai ter como receber. Por isso que nós temos até, a apresentação aqui não é comercial, mas nós temos planos de upgrade para o agricultor que tem um equipamento mais antigo fazer um upgrade para um equipamento que aceita Galileu, porque nós sabemos que o benefício vai ser gigantesco. E aí tem um comentário aqui, que na Universidade Federal de Santa Maria, né, eles têm uma estação de referência para o RTX, num convênio de cooperação com a Trimble, da Alemanha, e é assim que as coisas funcionam. O GIC-BR, né, nós temos a Universidade Federal do Ceará como sendo a universidade ponto de referência, mas não a única, para justamente ser esse contato com a Barcelona Tech, e é através dessa junção, né, de desenvolvimento científico-tecnológico, de empresas, da indústria, da universidade e o governo, através das suas agências reguladoras e agências de fomento, e a Embrapa tem um papel fundamental nisso, para que nós tenhamos um ganho da sociedade. Nenhum desses caminha sozinho. E como você falou, né, eu não estou aqui para fazer propaganda comercial, realmente o momento não é para isso. Mas é claro que as pessoas precisam ter um entendimento de que há necessidade, sim, de que a indústria trabalhe para oferecer produtos e serviços que façam uso dessas tecnologias, porque isso é uma espiral ascendente, né? É tudo isso convergindo para que nós tenhamos hoje esse modelo de agricultura no Brasil, que é motivo de orgulho para todos os brasileiros, e nós vamos prosseguir nisso. E a gente só consegue prosseguir trazendo junto a indústria, trazendo junto a universidade, quem está lá no campo, quem presta o serviço, porque não pode haver falhas. Quanto maior for o envolvimento tecnológico, maior a necessidade de termos isso que o Galileu vem oferecer, né? Que é a acurácia, que você explicou muito bem aí de uma forma bastante clara, para que ninguém tenha dúvidas sobre o que é isso, a velocidade de aquisição, o entendimento dos momentos em que perdemos essa aquisição, o porquê da atividade solar e a expectativa, né? A ciência nos aponta que teremos cada vez mais estes momentos e temos aí todo esse desenvolvimento justamente para nos protegermos em relação a isso. Olha, eu agradeço muito a todos, antes que cortem a minha palavra aqui, porque eu falo demais, mas, mais uma vez, quero agradecer a Patrícia Rodrigues. Muitas gracias, Patrícia, por sua apresentação aqui com nós outros. Ao Edson, da Embrapa, que sei da importância da sua agenda, o seu trabalho, destinar estes minutos aqui para nós. Eu sei que não é fácil, mas agradeço porque, com certeza, foi muito importante para todos que aqui estão conectados desde o início. É uma audiência muito específica, muito própria, mas que, poxa, valoriza muito isso. Muito obrigado, viu, Edson? Ao Rafael aí, representando a São Martinho, efetivamente é o cliente, né, o usuário, é quem lá na ponta usa isso, e, poxa, eu fico feliz de ser justamente um local em que eu tive a oportunidade de estar lá, conhecer aquele centro de operações e ver que efetivamente a tecnologia GNSS, a utilização de multiconstelação faz a diferença em um centro como aquele que precisa a todo momento estar funcionando, porque uma falha, uma interrupção traz prejuízos incalculáveis. E, Renato, poxa, você aí com os seus esclarecimentos, com a sua clareza, a sua linguagem, poxa, meus parabéns, muito obrigado a Trimble, que faz parte desse nosso trabalho de fazer chegar a todos. Então, eu queria designar aí 1 minuto para cada um de vocês poderem se despedir. Por favor, Patrícia. Thank you very much, Francisco, and thank you all the speakers. It was a speedy organization, and I appreciate very much all your participation. I think the message is clear, and now we are ready for the working group. So all participants are invited to join these working groups that will come in the next future. Thank you very much, Francisco, for being the moderator and your presentation. It was a very good guidance in all this webinar. Thanks. Muchas gracias, Patrícia. Por favor, Edson.
Seu microfone. Olha, por alguma razão, o microfone fica em cima, ele tem que estar em azul. Pois é, mesmo ligando, não está vindo o áudio dele. Deve ter dado algum problema no cabo aí ou no... Enquanto isso, Edson, vê se você consegue reconectar aí o seu microfone. Eu vou passar aí para o Rafael. Por favor, Rafael. Sim. Tenho que agradecer em nome da São Martinho e parabenizá-los pela iniciativa. Vamos juntos mostrar a importância dessa ciência do onde mesmo, né? A gente entender e aplicar cada vez mais no nosso dia a dia, e tudo que for vai contribuir para a melhora e para a nossa evolução. Com certeza, a gente precisa saber onde a gente está fazendo cada uma das nossas atividades. Então, parabéns, obrigado, e vamos juntos com iniciativas como essa, difundindo a importância da tecnologia, da ciência, ainda mais numa época dessa, a gente falando de ciência fundamental, e tem muita ciência envolvida nisso tudo que a gente conversou hoje, né? Tem muita pesquisa por trás disso tudo, para a gente tornar lá apto e simples na ponta, né? Para a hora que a gente for utilizar tudo isso. Então, acho que essa é a principal mensagem, e como o Galileu vem contribuindo com tudo isso. Obrigado. Em nome Nós que da São agradecemos. Martinho. Nós que agradecemos, Rafael. Renato, por favor. E o seu microfone também, por alguma razão... Opa. Agora... Falha minha. Eu queria agradecer a todos aí os envolvidos aí com a agricultura brasileira, agradecer ao pessoal da Embrapa aqui representado. A Embrapa, o trabalho que a Embrapa faz é uma referência mundial em termos de pesquisa, desenvolvimento. Tem muita coisa da Trimble. Antes de lançar, a gente faz testes exaustivos dentro da Embrapa, porque ninguém melhor que eles ali. Então, toda vez que eu falo de agricultura fora do Brasil, é impossível eu deixar de mencionar todo o trabalho e desenvolvimento da Embrapa. É realmente incrível. Eu acho que nem eles sabem o quanto que eles fazem, porque são vários núcleos assim que fazem diversas áreas, que é um negócio que é impressionante. Agradecer a todos os envolvidos também na parte agrícola e brasileira, está levando o Brasil nas costas mais uma vez. Então, representado aí pelo Rafael, todo mundo aí do agronegócio, que realmente é o que eu falo, quanto mais eu conheço, minha família vem do meio agrícola, mas quanto mais eu conheço o agricultor, mais eu admiro e mais eu respeito, porque, sem dúvida, eles são responsáveis aí no nosso país por carregar tudo nas costas. Aí realmente é impressionante, e não tem pandemia para eles estão lá trabalhando. O Rafael está no escritório agora, né? E agradecer aí o pessoal do Galileu, sem dúvida nenhuma, esse trabalho vai ser um grande incremento, já é uma grande melhoria hoje, nos sistemas de posicionamento aí para a agricultura, e ainda vai ser mais, tem muita mais coisa aí para vir, né? Então, estou bastante empolgado aí com essa participação e essa divulgação aqui no Brasil. Parabéns aí para vocês, parabéns pelo evento. Muito obrigado, Renato. Edson, conseguiu superar a sua... Não? Olha, mas eu agradeço a vocês, a Embrapa, que é motivo de orgulho, não é porque você está aqui não, viu, Edson? Mas é porque realmente, quando a gente está no exterior, falar de agricultura brasileira e falar de Embrapa é motivo de orgulho, a gente enche o peito para dizer que a Embrapa é brasileira. Muito obrigado, e para finalizar, eu convido todos que estão aqui até esse momento, que vão lá no site do GeekBR, no Centro de Informações Galileu, se colocar no Google GeekBR, você vai encontrar o nosso Centro de Informações, e se inscrevam para participar desse nosso grupo de trabalho. Ele será muito focado em fazer a junção das pontas. Quem precisa usar a tecnologia, quem vai usar essa tecnologia na indústria e, principalmente, os meios de fomento e regulação que são necessários. Nós vamos juntar tudo isso nesses grupos de trabalho, nesses working groups, e será um orgulho contar com a presença de vocês. Muito obrigado a todos que nos assistem, a quem está lá da Espanha, Carlos Mirapeixe, que nos assiste, nos apoia, a todos da comunidade europeia, a todos que aqui estiveram, muito obrigado.